Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja o louvor, a honra e a glória para sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Tiago. Estamos nos aproximando do final dessa epístola. Chegamos nos últimos versículos. Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 19 e 20, apenas dois versículos. Tiago, capítulo 5, e vamos ler os versos 19 e 20. A palavra de Deus diz o seguinte: vamos ouvir com atenção. A palavra de Deus nos diz: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição bíblica. Oremos. Senhor, nós somos gratos pela oportunidade que temos nessa manhã, de estar na Tua presença, nesse momento para ouvir a Tua palavra, que é bendita e santa, e agora fala aos nossos corações, Senhor, com intrepidez, nos dirige em todas as coisas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu não sei o que aconteceu comigo. Essa é uma frase que muitas e muitas vezes nós ouvimos de pessoas que começam gradativamente a se desviar da fé, a desanimar com o Senhor, a desanimar com a igreja. O que é que leva alguém a desanimar na fé? O que é que leva alguém que mostra no início um amor pelo Senhor Jesus, aquela frequência na igreja, e gradativamente essa pessoa vai esfriando, dando passos em direção ao mundo, passos que são opostos à direção a Jesus? Talvez essa seja a sua realidade. Você está profundamente desanimado. Talvez o seu corpo esteja aqui, mas o seu coração está muito longe. E essa é uma realidade que pode acontecer dentro de qualquer igreja. Pessoas que desanimam na fé. Às vezes um pecado pessoal, às vezes problemas familiares, às vezes desânimos espirituais, podem levar com que alguém que frequente a igreja gradativamente comece a desanimar. E qual a resposta? Como é que nós agimos quando nós percebemos que um irmão nosso está desanimando na fé? Aqui Tiago vai nos ensinar exatamente isso. E esse texto é importante não apenas para nós, que percebemos alguém que está desviando da fé, mas também para nós, que temos que ter uma atitude de autoexame sobre a nossa própria vida, para não nos deixarmos, aos poucos, caminharmos por caminhos que sejam opostos aos caminhos do Senhor. Então, nessas palavras, Tiago, então, faz uma exortação. É assim que ele termina a sua epístola. São as palavras finais. É uma palavra fraternal. O versículo 19, ele começa com a frase, meus irmãos. Mas, ao mesmo tempo, é uma admoestação. Esse versículo 20, observe comigo, esse verbo saber está em uma forma imperativa. E Tiago usa muitos imperativos. Ele tem toda uma tônica exortativa sobre a importância, e esse é o ponto aqui, de confrontar membros da igreja que começam a desgarrar. Esse é o ponto. Ele diz, irmãos, nós temos que confrontar esses que estão desanimados. E aparentemente é um final muito abrupto, não é? Para uma epístola, se nós compararmos com aquelas epístolas de Paulo ou outras epístolas do Novo Testamento que terminam geralmente com uma saudação, uma bênção típica. Nada disso nós vamos encontrar aqui. O final parece um pouco com o final de 1 João, um final meio atípico.
Mas a carta, como nós vimos, de Tiago, ela está repleta de repreensões, de ordens específicas, de inúmeros imperativos. Portanto, é apropriado que no final ele se volte novamente para essa comunidade, com um incentivo para intervir em favor de cristãos que possam estar tendo dificuldades em questões espirituais. Sobretudo nessas questões que ele vem discutindo ao longo de toda a sua epístola. Ele está escrevendo uma carta geral, e nós vimos que vários temas são tratados aqui. Por exemplo, ele fala do desânimo das provações. É possível que das provações, aliás, e talvez alguns estivessem desanimados com as provações. Quantos crentes não experimentam muitas vezes provações em sua vida, testes, e desanimam? Talvez o desânimo motivado pelos problemas na igreja. Tiago trata muito o problema. Eles estavam enfrentando naquelas comunidades muitas divisões, o problema da língua, uns que estavam falando mal do outro, e às vezes, quando nós percebemos alguma palavra de um irmão, alguém diz uma coisa que você não gosta, e você então começa muitas vezes a desanimar. Eu não vou mais para a igreja, veja o que eu vi, veja o que essa pessoa me disse. Talvez o problema fosse o próprio pecado. Ele diz que muitos estavam cometendo pecados que tinham a ver com esses desejos pecaminosos, a cobiça do coração. O ponto é que vários estavam abandonando a igreja. E como é que Tiago nos ensina a lidar com alguém que está se desviando, com alguém que está se desgarrando da igreja? O que é que nós devemos fazer como crentes, como comunidade, como povo de Deus? É exatamente isso que ele vai ensinar aqui nessa sessão. Agora vamos analisar a estrutura do texto. Bom, Tiago vai usar muito figuras retóricas aqui. E ele vai usar uma retórica de exortação hipotético condicional. Deixa eu explicar. Observe que ele cria uma imagem. Se algum dentre vós se desviar da verdade. É uma hipótese, literalmente, que ele está levantando aqui. Ele vai levantar muito esses cenários hipotéticos. Em toda a epístola ele cria essas hipóteses. Isso é uma figura de linguagem muito importante, que era usada inclusive na retórica greco-romana antiga. E Tiago vai se utilizar muito da retórica greco-romana. Ele vai usar, como eu expliquei em outros sermões, a diatribe, que era a ideia de você discutir com um oponente imaginário. E aqui ele vai usar essa exortação. Então o texto é muito claro, ele usa essa retórica hipotética para exortar. Ele vai usar, para aqueles que gostam mais de gramática de português, aquilo que nós chamamos da prótese e apótese, ou seja, a condição, se, no versículo 19, se algum dentre vós se desviar da verdade, seria a prótese, a oração, uma condição, e a apótese, que é exatamente o resultado. Aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, Tiago usa o que há de melhor na língua grega, todos os artifícios literários disponíveis para esse objetivo claro, que é ensinar como ajudar algum irmão que está se desviando da verdade. Então, qual é a ideia central aqui dos versos 19 e 20, a tese, o argumento central dessa sessão? Aqui Tiago está nos ensinando, irmãos, como lidar com o pecado dentro da igreja, especificamente ensinando como trazer esses pecadores desgarrados de volta para Deus. Essa é a ideia, como lidar com o pecado dentro da igreja, trazendo pecadores desgarrados de volta para Deus. E há duas ideias aqui. No versículo 19, ele vai falar a respeito da intervenção, fazendo retornar alguém dentro da igreja, vai lá, ou seja, faz uma intervenção para que essa pessoa volte. Primeira coisa no versículo 19. Segundo, no versículo 20, ele vai ensinar sobre a extensão do perdão ao arrependido que retornar. Então, Deus estende o perdão, Deus tem misericórdia quando a pessoa se arrepende e volta, e ele então retorna para o aprisco do Senhor. Então, são essas duas ideias aqui. A intervenção fazendo retornar, versículo 19, e a extensão do perdão ao arrependido que retornar. Agora vamos analisar detalhadamente o verso 19. Ele começa com essa frase, meus irmãos. Na língua grega, literalmente no texto grego, o central é o verbo sabei. Meus irmãos, sabei. Isso é uma exortação, não é um pedido. Ele não está dizendo assim, eu quero que vocês tomem conhecimento disso. Não, eu quero que vocês compreendam isso. Saibam disso. Isso é muito importante.
Vocês precisam considerar atentamente isso. Meus irmãos, sabei. E aí vem a primeira hipótese. Se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter. Então ele está criando essa hipótese de que alguém de dentro da comunidade, alguém que está dentro da igreja, obviamente Tiago não está dizendo se ele é crente, se ele é convertido, se ele já realmente nasceu de novo. Essas coisas nós não sabemos, nós não temos, eu geralmente brinco dizendo, nós não temos um crentômetro que a gente coloca na testa ou embaixo do braço de alguém para saber se ele é crente. Ele está lidando com a hipótese de que é alguém que está frequentando a igreja, possivelmente alguém que está ali dentro da comunidade. E essa pessoa, ele não diz quem, essa é a hipótese, e essa pessoa vai se desviar. Esse é o verbo que tem aí na sua versão, se alguém se desviar da verdade. Esse verbo aqui na língua grega, desviar, literalmente significa fazer com que alguém tenha uma visão errada e, portanto, esteja enganado. Então, esse verbo, na época da língua em que Tiago viveu, na língua grega, ele tinha dois significados básicos. Primeiro era você induzir ao erro, enganar, iludir, fazer com que alguém cometa um ato específico errado. Mas esse verbo também tem um significado, e essa é a ideia aqui em Tiago, de proceder sem um senso de direção adequado, ou seja, perder-se, vagar, estar sem rumo. Essa é a ideia aqui. Então, a imagem é de alguém que está vagando, extraviado. Esse verbo vai aparecer várias vezes no Novo Testamento com essa ideia. Tanto é que o verbo aqui, planal, na língua grega, é de onde vem a nossa palavra planeta. Os planetas, geralmente, eles ficam girando, desgarrados, eles não estão juntos uns dos outros. E é essa palavra que Tiago usa aqui, com essa ideia de alguém que está vagando, ele está se desviando, ele está enganado, ele está desgarrado, ele está se desviando aos poucos. Esse é o cenário aqui. Mas se desviando de quê? Não é de qualquer coisa. Ele está se desviando da própria verdade. E o que é a verdade aqui? Bom, Tiago, o próprio Jesus diz que a palavra santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas com certeza a verdade aqui tem a ver o conjunto das verdades do Evangelho trazidas por Jesus, mas tem a ver também com a palavra de Deus. Se nós voltarmos no capítulo 1, nós vemos que Tiago diz, no versículo 22, vamos voltar a alguns textos, quando ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, tinha a ver com a palavra. Versículo 25, acompanhe comigo. Mas aquele que considera atentamente na lei, ou seja, nas Escrituras, na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E também no capítulo 2, acompanhe comigo, no versículo 8, ele chama essa lei, aqui ele faz um resumo dos 10 mandamentos, chamando da lei real, a própria lei de Cristo. Então esse era o ponto, eles estavam aos poucos se desgarrando da verdade da palavra de Deus. Eles estavam deixando não apenas de compreender, mas de praticar. Esse era o problema. Não é apenas a ideia de você conhecer as Escrituras, é a ideia de você praticar a palavra de Deus. E ele chama essas Escrituras da lei real, é a lei de Cristo, é a palavra de Cristo, não é qualquer palavra, é a lei real. É a lei perfeita, ou seja, é aquela lei que Deus nos dá para encontrarmos o caminho da verdadeira perfeição. Nós vimos que um dos problemas que Tiago ataca aqui nessa epístola é o problema exatamente da duplicidade que há no coração do homem pecador. O pecado nos torna duplos, nos torna inconstantes em relação a muita coisa, sobretudo em relação a Deus. E a lei é a lei perfeita, é a lei que vai nos tornar completos, é a lei da liberdade. Por quê? Porque agora Jesus não apenas nos liberta do pecado, mas a lei, a palavra de Deus, nos garante que sejamos livres. Se você quer viver como livre, não seguindo o seu coração pecador, não seguindo os hábitos escravizadores que você tinha, você precisa então dessa lei da liberdade. Esse é o ponto aqui. Eles estavam se desviando da palavra de Deus. Então, quando alguém começa a se desviar da palavra de Deus e se desgarrar, ele acha que está seguindo um bom caminho, mas na verdade ele está voltando aos hábitos escravizadores do pecado.
Jesus nos liberta, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas agora, para continuar livre, nós temos que seguir os mandamentos, seguir a palavra, seguir a verdade. Mas o nosso coração pecador sempre tem hábitos escravizadores. Deus nos tira do lamaçal do pecado. É como aquele homem que pega o porco e tira ele do lamaçal do pecado, dá um banho, renova, mas o tempo todo ele quer chafurdar ali, ele quer ir para o lamaçal. E o nosso coração pecador é assim. E às vezes o pecador começa a se desgarrar. Se desgarrar. Ele aqui não informa o grau do desvio, mas ele vai prever no versículo seguinte que esse desvio levará à morte, ou seja, ao abandono, à condenação total. Ele não está dizendo se a pessoa aqui é crente ou não, mas sim que ele faz parte da congregação. Isso nos faz lembrar aquela parábola do semeador, onde Jesus conta, onde a parábola cai em diferentes solos. E naquela parábola do semeador, Jesus diz que muitas pessoas mostram aquela alegria com as escrituras, mas vêm as aflições, os problemas, as angústias, e eles abandonam, deixam. Não continuam. Esse era o problema aqui. Pessoas que vão se desgarrando. E ele continua, versículo 19. E alguém o converter. Então, diante desse cenário de alguém que está se extraviando, se desgarrando, alguém, quem? Qualquer pessoa, ele não especifica ninguém. Ele não diz que necessariamente precisa ser o pastor, os presbíteros, os diáconos, qualquer membro da igreja. Isso é uma igreja. A igreja não é aquele lugar onde você senta-se apenas dia de domingo e assiste o culto e vai embora. A igreja é uma comunidade de pessoas que começam a se importar umas com as outras. E você percebe que aquele irmão que estava ali do seu lado não está mais. E alguém então o converter. Deixa-me só explicar essa palavra converter. Essa palavra grega que aparece como converter em algumas versões, literalmente significa trazer de volta. Essa é a ideia literal. E possivelmente aqui implica a ideia de arrependimento. Então, se alguém trouxer aquela pessoa de volta, ele está se desgarrando, ele está se desviando, e alguém vai, de alguma forma, conversar com ele, exortar ele, vai dizer: meu irmão, o que é que você está fazendo? Você está indo por um caminho contrário à palavra de Deus, não faça isso. Tiago não entra nesses detalhes da exortação. Mas possivelmente aqui, na mente dele, tem aquela ideia lá de Mateus 18. Vamos lá para Mateus capítulo 18, onde Jesus ensina exatamente alguns princípios que Tiago aqui deve estar, obviamente, reproduzindo. Mateus 18, a partir do versículo 12. Ele diz assim: que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, é o mesmo verbo aqui que Tiago usa, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. E agora no versículo 15 ele vai dizer como é que a gente confronta esse pecador que está desgarrado. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, a primeira tarefa é você arguir essa pessoa, é você confrontá-lo do seu pecado. E eu sei que nós estamos vivendo um momento onde as pessoas têm medo disso e dizem: bom, se eu fizer isso, ele vai sair da igreja, ele nunca mais vai aparecer. Nós estamos vivendo igrejas que são profundamente antropocêntricas, elas são centradas nos homens, onde os líderes têm medo de fazer aquilo que a palavra de Deus diz, onde você, muitas vezes, como crente, tem medo de fazer isso. Mas você deve arguí-lo. Quando você percebe que alguém gradativamente, seja alguém da igreja, alguém da sua família, está se desviando, você deve arguí-lo. E Jesus diz: se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele ouvir e ele voltar, você ganhou ele. E Jesus continua: se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então você toma alguns irmãos e você então vai lá e tenta mais uma vez, e o exorta, e mostra que esse caminho que ele está seguindo é um caminho errado.
E versículo 17, Jesus continua, e se ele não os atender, diz a igreja, se recusar também ouvir a igreja, consideram como gentio e publicano, e aí entra a esfera da igreja. E quando ele então se recusa a ouvir os próprios líderes representados pela igreja, quando ele não se arrepende de jeito nenhum, e a palavra de Deus vai ensinar em outros textos a respeito da disciplina eclesiástica, que é dever da igreja, essa é uma das marcas de uma igreja fiel, é aquela igreja que disciplina, que confronta o pecador. E após todos esses caminhos, se essa pessoa não voltar, se ele não se arrepender, veja o que Jesus diz, então consideram como gentio e publicano. Ele é um ímpio. Ele nunca nasceu de novo. Então ele deve ser excluído. Esse é o cenário aqui. Então, voltando lá para Tiago, ele diz que se você então trouxer de volta essa pessoa, se você trouxer, ou seja, possivelmente se ele for um crente, ele pode se arrepender. Talvez também essa palavra aqui que ele usa, algumas vezes no Novo Testamento aparece com sentido de arrependimento, e alguns casos também aparece no sentido de conversão. O nosso tradutor prefere aqui conversão, mas a ideia literalmente aqui é arrependimento. Mas é possível também que aquela pessoa que frequentou a igreja durante muito tempo nunca se converteu verdadeiramente. E através daquela exortação é possível também que ela se arrependa, que ali, através daquela exortação, ela se converta. E ele então volta. E o que acontece? Aí Tiago agora vai falar no versículo 20 sobre a extensão do perdão ao arrependido que retornar. E aquele, então saiba que aquele que converte o pecador, ou seja, aquele que faz, é o mesmo sentido, que faz com que o pecador retorne. Quando você então faz com que esse pecador retorne, ou seja, dê a meia volta, essa ideia, literalmente, a palavra grega é essa ideia, você vai para um caminho errado, e você então exorta alguém e ele dá a meia volta, ele abandona o pecado, ele deixa, ele se arrepende. Obviamente existe a obra do próprio Espírito Santo. Quando o Tiago está falando aqui, ele não está entrando em todos os detalhes envolvidos minuciosamente. Nós sabemos que é apenas pela obra do Espírito Santo que converte o homem de pecado. Mas quando ele se arrepende verdadeiramente, aí ele vai dizer agora o que acontece usando dois verbos na forma futura. Quando ele se converte do seu caminho errado, então ele sai do seu caminho errado, ele volta do seu caminho errado. E aqui é a mesma palavra, a ideia do caminho errante. Ele está no caminho errante, um caminho sem Deus. É um caminho que leva à morte. Todo mundo está vendo que ele está indo por um caminho de morte. E a grande dificuldade de um pecador endurecido, que às vezes começa a ter a mente meio que cauterizada, é que todo mundo está vendo que ele está indo por um caminho de morte, menos ele, não é assim? Todo mundo percebe. É a mesma coisa que pode acontecer em relação à família. Todo mundo está vendo que aquela família está indo por um caminho contrário à palavra de Deus. E você vai, exorta, fala. Mas parece que entra no ouvido, sai no outro. Caminho contrário. Mas se ele volta desse caminho errado, e aí Tiago está nessa hipótese dizendo, Deus pode fazer alguma coisa, não é? Deus pode realmente mudar o coração de um pecador. Deus pode, mediante o Espírito, trazer arrependimento, fazer com que ele veja as loucuras que ele está fazendo, seguindo aquele caminho obstinado. O Espírito Santo pode fazer isso. E o que é que acontece? Ele vai usar os dois verbos no futuro agora. Primeiro, se alguém converte o pecador do seu caminho, ou seja, faz com que ele retorne do seu caminho errado, primeiro, salvará da morte a alma dele. Salvará da morte a alma dele. Esse verbo de salvar, geralmente nós sempre vemos o verbo salvar no sentido soterológico, no sentido de que alguém não é crente e foi salvo, mas esse verbo também tem sentido de resgate. O que Tiago está dizendo é que aquele desvio, aquele desgarramento está levando ele para um caminho de morte. E se ele continuar no caminho de morte, é porque de fato ele nunca foi crente.
Quando alguém se desgarra e começa a seguir o seu próprio coração pecador, ele está indo no caminho de morte, um caminho de condenação. Se você voltar um pouco no capítulo 1, no versículo 14 e 15, Tiago fala a respeito dessa ideia de morte. Ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ele fala aí de dois nascimentos. Primeiro, a cobiça, que são esses desejos pecaminosos da nossa mente, gera o pecado. Nasceu o pecado. E quando nasce o pecado dá um outro bebê terrível, a morte. Gera a morte. Ou seja, quem continua no caminho de pecado sabe que está indo por um caminho de morte. E morte o quê? Morte não apenas nessa vida, mas de condenação. Caminho para o inferno, literalmente. De condenação eterna. Então, quando você traz alguém, quando você, pela graça de Deus, é usado como instrumento para trazer alguém, você está trazendo essa pessoa, salvando ela, livrando ela de um caminho de morte. E Deus pode fazer isso. Mas a outra coisa que ele diz, ainda no final do versículo, é: e cobrirá multidão de pecados. Então, primeiro, vai salvar a alma dele da morte, mas também cobrirá multidão de pecados. E aqui é uma disputa entre os estudiosos do Novo Testamento. Alguns dizem que a grande dúvida aqui é: vai cobrir os pecados de quem? Então, alguns dizem que é do pecador. Ou seja, os pecados dele, obviamente, serão perdoados, então serão cobertos. Eu vou explicar um pouco essa ideia de coberto. Mas outros dizem aqui que trata-se de cobrir os pecados daquele que está ajudando o pecador. Então, alguns textos no judaísmo mostravam que quando você ajudava um pecador, é como se Deus visse a sua atitude de tentar ajudar pecadores e abençoasse você. Mas me parece que a ideia que faz sentido aqui nesse texto é cobrir os pecados desse pecador. É isso que faz sentido aqui. Esses dois verbos estão unidos exatamente para mostrar essa ideia. E o que é essa ideia de cobrir pecados? Para nós entendermos essa ideia de cobrir pecados, nós temos que nos lembrar do Antigo Testamento. Por exemplo, no Salmo 32, versículo 1, nós encontramos uma informação interessante sobre essa ideia de cobrir pecados. Abra a sua Bíblia rapidamente no Salmo 32, versículo 1. Vamos ver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Salmo 32, versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E é por isso que a misericórdia, a graça de Deus, ela é sempre vista como sendo essa cobertura sobre o pecador. E isso, obviamente, no Antigo Testamento retratava de forma muito vívida a ideia do sangue, o sangue que cobre o pecador. Uma vez por ano, então, Deus mandava que o sumo sacerdote entrasse ali no Santo dos Santos e sangue era derramado ali no propiciatório e Deus então se tornava propício, Deus então cobria o pecado. O sangue era como se fosse literalmente um guarda-chuva. Quando você sai na rua e você se molha, você abre o guarda-chuva, aquele guarda-chuva protege você. Então, como é que Deus pode ser propício a um pecador como eu e você, se Ele é santo e perfeitíssimo? Então, o sangue do sacrifício mostrava que Deus estava providenciando um substituto inocente. E agora, quando o sangue era derramado, Deus se tornava propício, o guarda-chuva era aberto. Deus agora cobre o seu pecado, está pago o seu pecado, Deus expia o seu pecado. E Tiago está trazendo exatamente essa ideia. E essa ideia aparece também lá no texto de Provérbios, no capítulo 10, versículo 12. Vamos ver Provérbios, capítulo 10. Possivelmente Tiago está pensando aqui tanto nessa ideia do Antigo Testamento de cobrir pecados, mas também nesse aforismo, ou seja, nesse provérbio que aparece em Provérbios 10, versículo 12. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 10, 12 diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, de alguma forma, aquele ato de misericórdia, de compaixão, está fazendo com que
Os pecados daquela pessoa estão sendo perdoados. Deus está cobrindo os pecados. Deus está perdoando aquele pecador. 1 Pedro também, abre sua Bíblia, 4:8, nos ensina essa mesma verdade. 1 Pedro, vamos ver também, capítulo 4, onde Pedro ensina algo semelhante ao que Tiago ensina aqui. 1 Pedro 4:8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então essa é a ideia, ou seja, no momento em que eu confronto, no momento em que eu vou atrás, no momento que eu vejo que alguém está se desgarrando, eu estou arrancando ele daquele caminho de morte, mas os pecados estão sendo cobertos. O que Tiago está dizendo é que essa intervenção bem-sucedida pode trazer o perdão mesmo quando a pessoa cometeu muitos pecados. Mesmo quando ele começou a trilhar um caminho distante do Senhor, então você vai e você então fala e ele então volta. Deus toca no coração, ele volta. Você está fazendo algo maravilhoso, está sendo usado como instrumento de Deus para trazer um pecador desgarrado. Então qual é o ponto desse texto? Bom, aqui, meus irmãos, os crentes são incentivados a tomar medidas para mudar o rumo de um pecador que tomou um caminho errado, um caminho de ruína, saindo da igreja. Essa é a ruína de alguém. Se você quiser descobrir qual é a ruína de um cristão, é quando ele começa gradativamente, primeiro se afastando do Senhor e depois da comunhão com o povo do Senhor, da igreja. Ele começa então esse processo nefasto, ruinoso de afastamento espiritual. Ele passa um domingo sem vir, 2, no terceiro ele já começa a se acostumar a viver sem igreja. Ele não percebe, mas ele está no caminho de ruína. E essa intervenção, quando Deus nos usa, bem sucedida, implica que nós estamos salvando alguém, não no sentido só teológico, porque é Deus que salva, mas arrancando ele da morte, da condenação, salvando daquele caminho errado, e Deus misericordiosamente está perdoando ele do seu pecado. Deus está fazendo com que ele volte aos caminhos do Senhor. É isso que Tiago ensina aqui, uma lição poderosa. E o Dr. Andrew Bonar, ele conta, é uma ilustração que eu li outro dia, ele conta que nas terras altas lá da Escócia, as ovelhas, elas costumavam se perder nas rochas e entravam geralmente essas ovelhas em lugares onde elas não conseguiam sair. E havia um lugar especial que as ovelhas gostavam muitas vezes de fugir, que era a grama nas montanhas. E ele então explica que a grama nas montanhas era muito doce. As ovelhas às vezes pulavam numa espécie de abismo e ficavam ali, geralmente a 3 ou 4 metros abaixo, e depois elas não conseguiam subir. E o pastor então via as ovelhas lá, elas estavam se deliciando, elas estavam à beira do precipício, comendo aquelas gramas, distante do aprisco. E o pastor não podia tirar elas de lá. O pastor então espera para que elas ficassem fracas, elas iam comer toda aquela comida, a comida ia acabar, elas iam ficar fracas. E depois, então, o pastor, quando elas já estavam mais fracas, mais famintas, ele então amarrava uma corda, descia para aquele lugar, amarrava aquela ovelha, então puxava ela. E nesse diálogo, alguém pergunta ao Dr. Andrews, mas por que ele não vai lá antes das ovelhas ficarem assim tão desgarradas e tão fracas? E a resposta dele é interessante, é que elas são tolas. Quando elas perceberem que o pastor está vindo, elas se atiram e morrem no precipício. E muitas vezes ocorre assim com muitos crentes. Às vezes Deus permite que elas padeçam um pouco naquele caminho que elas estão trilhando. Às vezes Deus permite que elas enfrentem aquilo que aparentemente é bom naquele caminho. A grama do mundo parece sempre verde. As coisas do mundo parecem sempre agradáveis. E às vezes o desgarrado começa a se deliciar naquelas coisas. É o que Jesus conta na parábola do semeador. O fascínio do mundo, o fascínio da riqueza. Elas começam então a se desviar.
Mas quando de fato é um crente, é um eleito, Deus vai buscar. Mas às vezes eles precisam perder muitas coisas antes que Deus o traga, para que mostre a ele que não há nenhum valor nessa vida a não ser Deus. E se você é uma ovelha errante, eu lhe digo que o bom pastor vai trazer você. Se você é um crente de fato e foi um eleito do Senhor, Ele vai trazer você. Mas antes de trazer, é bem possível que Ele possa trabalhar com você muito antes. E é por isso que Deus nos usa como instrumentos do Senhor para tentar ajudar essas ovelhas. E às vezes nós fazemos isso. Nós temos que nos aproximar desses desgarrados, aconselhá-los, exortá-los, chamá-los. E às vezes nós fazemos isso 1, 2, 3 vezes. E às vezes quando nós confrontamos o pecador, ele fica até com raiva de nós. E eles então dizem, mas não, você não percebe a minha situação, você não percebe que esse é o único caminho que eu tinha que seguir? E você diz, não, esse é o pior caminho que você tem que seguir, porque todo caminho para longe da palavra de Deus é o pior caminho na vida de alguém. E você ora então para que Deus, no tempo certo, traga essa pessoa de volta, através da sua instrumentalidade, através de você ser um instrumento nisso. Então, que aplicações nós podemos fazer para esse texto, irmãos? Primeiro, é que o desvio da verdade constitui-se no maior perigo de alguém que se denomina cristão. Esse é o grande perigo. E esse perigo pode ocorrer com qualquer um. Comigo, com você. É o perigo de esfriarmos na fé. É o perigo de transformarmos o nosso cristianismo em apenas um cristianismo hipócrita, performático, onde nós vamos deixando a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida com o Senhor, o nosso temor do Senhor. E hoje, nessa manhã, o Senhor convida você exatamente a voltar para esse primeiro amor. E esse desvio nunca ocorre do dia para a noite, ele vai se dando aos poucos. É o pecado, o desânimo, o afastamento da igreja, o esquecimento da palavra de Deus, o abandono da oração, a amizade com o mundo, e sem saber você está indo a passos largos para a morte, para a condenação, porque se você continuar nesse caminho, esse é um caminho de morte. Esse é um caminho de morte. Mas também uma aplicação importante desse texto é que é dever dos crentes da igreja confrontarem o pecado daqueles que se desviam da verdade. Primeiro, buscando-os em atitude de misericórdia, como Jesus nos ensina. Até que, obviamente, na esperança de que ele se arrependa. E se ele não se arrepender, ele precisa ser confrontado, disciplinado e até excluído. Essa é uma marca de uma igreja fiel. Essa é uma característica da reforma protestante. Eles mostravam quais são as marcas de uma igreja fiel. Bom, primeiro, a pregação bíblica, o culto bíblico. Outra marca, a administração correta dos sacramentos, da ceia e do batismo. E a terceira marca é exatamente essa, a administração e aplicação da disciplina, ou seja, a igreja precisa confrontar o pecado. E é isso que Tiago está dizendo. Alguém precisa fazer isso. Quem? Bom, é dever de todos. A liderança faz essa parte, mas todos os membros devem fazer isso. Paulo também fala lá em Romanos que existia também, dentre os ministérios, os dons espirituais, existia o dom da exortação, ou seja, existem pessoas que fazem isso de uma forma mais natural, melhor. Esse é um dom do Espírito. É você perceber pessoas e ir atrás e buscar ajudá-las. Não precisa ter um cargo, ser um líder para fazer isso. Você só precisa ter amor e preocupação com os seus irmãos. Mas a última aplicação nessa manhã é que há esperança para aqueles que estão se desgarrando do Evangelho. E a esperança é o arrependimento. Essa é a esperança, arrependimento. Arrependa-se. Volte-se para Deus. A esperança, não importa o ponto do desvio, se você está se desviando aos poucos ou se esse desvio já está mais acentuado, volte hoje.
E sabe por que você vai voltar? Um crente verdadeiro volta, porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e querem segui-lo. Mesmo em meio aos problemas, aos desânimos, às provações dessa vida, mesmo quando nós não entendemos a providência de Deus, mesmo em meio aos pecados que muitas vezes ocorrem na igreja, as falhas que ocorrem na igreja. O problema não é ter falhas na igreja, elas não serem tratadas com a palavra de Deus. E às vezes isso desanima você. Às vezes aquilo que alguém diz a você, porque tem irmãos que eles têm prazer em abrir a boca para serem descaridosos. Não é assim? Tem pessoas que parece que eles têm prazer em escolher as piores palavras para desanimar você. Eles não têm uma palavra de caridade, de bondade, de ânimo, é sempre de desânimo. E às vezes nós desanimamos com isso. Mas você precisa lembrar por que você está aqui, a quem você serve, qual o objetivo da sua vida. E lembrar daquilo que Jesus pergunta aos seus apóstolos: vocês querem me abandonar também? Lembra lá em João, quando ele prega aquele discurso duro e muitos deixam, e o que é que eles dizem? Senhor, para onde iremos? Tu estava viajando pelo Oriente Médio e ele encontrou vários pastores que se encontravam ali naquele local de águas para alimentarem as suas ovelhas. E de repente um dos pastores se levantou e começou a falar em árabe: maná, maná, maná. E de repente as ovelhas começaram a seguir aquele pastor, as suas exatas ovelhas. De repente um outro se levantou e começou a dizer também: maná, maná, maná. E as ovelhas daquele pastor então começaram a segui-lo. E aquele turista achou interessante, disse: e se eu falar? E aqueles pastores disseram: bom, você pode até tentar. E ele então teve uma ideia, se vestiu, colocou a roupa do pastor, botou o turbante do pastor, vestiu-se como aquele pastor e começou a gritar: maná, maná, maná. As ovelhas não se moveram, todas ficaram paradas. Elas não conheciam a voz daquele pastor. E o pastor sorriu, porque as suas ovelhas não ouviram a voz daquele estranho. E aquele homem disse assim: será que as ovelhas algum dia seguirão alguém além de você? Essa foi a pergunta do estranho para aquele pastor. Será que essas ovelhas algum dia vão seguir alguém estranho? E ele diz assim: sim. Às vezes uma ovelha fica doente, então segue qualquer um. Essa foi a resposta daquele homem. Às vezes as ovelhas adoecem e segue qualquer coisa. Talvez seja isso nessa manhã. Você está seguindo o seu coração pecador, ou os valores desse mundo, ouvindo as vozes diabólicas, e você está doente espiritualmente e seguindo a qualquer um como uma ovelha que está errante. Mas o Senhor nessa manhã diz: volte e escute a minha voz, me siga, e você então vai voltar a seguir o seu mestre. Cuidado se você é um cristão, não deixe de ouvir a voz de Cristo, não deixe de ouvir a voz do Espírito pelas Escrituras. E se você é um descrente, se você nunca nasceu de novo, a minha esperança é que o Senhor transforme você, para que você pela primeira vez escute a voz de Cristo, para que seus pecados sejam perdoados, para que sua vida seja transformada. Mas hoje é uma oportunidade que o Senhor dá a você de sair dessa sua letargia e doença e se voltar verdadeiramente para o supremo e glorioso pastor Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor, ele disse. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por você, ele comprou você, você pertence a ele. E você agora deve segui-lo todos os dias da sua vida. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos dessa forma. Amém. Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra, que é poderosa, rica e que tem tantas lições para a nossa alma. Tem misericórdia, Senhor Deus, para que não haja desgarrados em meio ao Teu povo.
que aqueles que estão distantes dos caminhos do Senhor, que nessa manhã se voltem. Voltem-se, não para uma igreja física, mas voltem-se para Ti, para esse glorioso e bondoso pastor, que veio buscar ovelhas que são essencialmente desgarradas pelo pecado, mas que foram salvas, transformadas, que agora têm o Espírito, que não deve entristecer o Espírito que habita nelas, que devem seguir esse bondoso e glorioso pastor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.